lá dar aqui a ordem ao Skype, que aqui está ele já a iniciar os seus trabalhos e, como podem ver, estamos de regresso à temática dos rallies em exclusivo aqui no 16 Válvulas. Tem comigo hoje, e podem vê-lo já aqui também bem disposto, porque não, o Filipe Matos, ele que neste caso estreia nas leads do 16 Válvulas, para falarmos à volta da sua ligação aos rallies. Mas hoje, e com o Filipe também fez questão de mostrar à comunicação social que houve um evento muito grande este fim de semana, e temos que começar precisamente por aí, e depois darmos as boas-vindas ao Filipe, e vou querer fazer aqui um bocadinho de folhetim cor-de-rosa, podemos dizer assim, e porque foi visível, neste caso, o convite que foi feito e, portanto, o pedido de casamento que o Filipe fez e que percebi que foi aceito, percebemos aqui e lançámos aqui um bocadinho desse folhetim cor-de-rosa para começar e depois, então, sim, dedicarmos por inteiro aos rallies. Filipe, bem-vindo. Uma boa noite aqui de Portugal. Sei que ainda é uma boa tarde, mas ficam desde já os meus cumprimentos. Seja bem-vindo. E a minha primeira questão, Filipe, vamos lá perceber. Eu vi as fotografias, sei o que se passou, mas pergunto, com quanto tempo é que teve a premeditar, de facto, a ocasião de pedir, neste caso, em casamento, a sua colega de mais anos dos rallies points? Acho que foi essa a expressão que estava no Facebook. Bem-vindo, Filipe. Vamos começar por aí com essa boa nota. Desde já boa tarde e agradeço ao Gonçalo porque sem dúvida que tem feito um trabalho nos rallies que por vezes é esquecido. Desde já também quero agradecer pelo convite. Mesmo estando de férias, aceitei logo e estou aqui prontamente dedicado a este momento. Obrigado. Então, isto foi o seguinte, eu conheci a Marta, tivemos uma ligação ao rallies porque eu procurava uma diretora, um diretor de marketing para a equipa, para uma estrutura que eu estava a desenvolver. Entretanto, pronto, foi a Marta, felizmente, que ficou com o projeto. Ela desenvolveu o projeto há cerca de 4 ou 5 anos, 4 anos e qualquer coisa. E pronto, começámos a conhecer-nos, entretanto começámos a namorar, e no dia 11, de há 4 anos atrás, foi quando eu pedi a Marta em casamento, em namoro. Exatamente. Okay. Entretanto, eu fui de férias para Portugal, era a altura de férias, entretanto o Rally de Bouzela coincidia com as minhas férias, e eu já não fazia rallies. O último rally que eu fiz foi precisamente o Rally de Bouzela, entretanto tinha um projeto, meteu-se a pandemia, e pronto, tive de anular o projeto que tinha. Para 2021 foi exatamente o mesmo problema. Abandonei um pouco os projetos por causa disso, porque acho que eu faço rallies não pela competição em si, faço rallies por competição, claro, mas é porque gosto de rallies. Okay. E acho que com o Covid não conseguimos aproveitar tudo que tão bom o rallies nos traz. Pronto, entretanto surgiu esta hipótese de poder fazer o rally. Já vamos saber esses detalhes, foi por isso que o convidei para falarmos desses detalhes. E quando surgiu a possibilidade de poder fazer o rally, lá está. Um dos meus objetivos era pedir a Marta em casamento num rally, e honestamente eu gostava que fosse neste rally, porque foi precisamente o nosso rally onde nós começámos. Foi o primeiro rally que eu fiz com a Marta, já minha namorada. Coincidia com o dia 11, que foi quando começámos a namorar há 4 anos. Então, lá está, decidi criar este evento. E, entretanto, liguei para a organização e o Sr. José Correia prontamente me disse que me colocava toda à disposição e que me ajudava. Tivemos aqui um pouco à espera da resposta se haveria shakedown ou não, porque a super especial noturna não haveria. Fazer no final do rally era arriscado, porque não sabia se ia acabar o rally por diversas situações, não é? Entretanto, surgiu esta possibilidade de fazer, vamos dizer, fechar um troço. Não foi fechar um troço, foi criar um panorama que para a Marta fosse exatamente o shakedown.
E pronto. E como é que foi? Vocês estavam ao meio do troço, saíram para ir ter com ela especificamente, pondo ali a indicação de avaria ou qualquer coisa? Explique-me só, porque eu só vi as fotografias. Eu aqui de Évora não tive a ocasião de ir a Vozela, apesar de gostar muito, gosto bastante de Vozela e conheço bem, mas não tinha ocasião para lá estar. Explique-me como é que foi isso feito. Também para ela não desconfiar, não é? Porque a Marta não sabia disso. Sim. Aí é que era o problema todo, porque tivemos de agilizar tudo de forma a coordenar. Inicialmente, daí eu queria que fosse o shakedown, porque o shakedown tem aquela limitação, tem um timing de tempo, temos ali uma janela de tempo normalmente de 3, 4 horas e conseguiria colocar no meio do troço, por exemplo. Aqui não foi o caso, não conseguimos isso porque lá está, não tínhamos um troço verdadeiramente fechado, tínhamos nem 1 quilómetro tínhamos e lá está, tentámos fazer de forma a que parecesse para a Marta que eu estivesse a fazer um treino. E a Marta chegou, e já tinha os meus amigos, e ela foi, no local, eu enviei-lhe uma localização GPS, que supostamente era local para ver a nossa passagem, era mais ou menos o fim do troço, e pronto, a Marta encontrou-se lá, estavam lá os meus pais, estavam lá amigos meus, já lá estava a equipa que a organização do Rally colocou à minha disposição, que é a equipa de vídeo e fotógrafos, e pronto, a Marta não sabia nada, a Marta chegou ali e era para ver o treino. Entretanto eu cheguei e fiz de conta que o carro estava avariado, fui na sua direção, parei o carro, depois estava com problema, e depois eu também estava super nervoso e saí do carro, fiz de conta que tinha um problema e depois pronto, fui em direção à Marta e ajoelhei-me, como sempre, não é? E pedi a mão dela em casamento, mas ela não estava de todo a contar, de todo. E teve que dizer que sim. Antes começasse a pensar. Foi um bocado, sim, foi um pouco para forçar também, não é? Com todo aquele teatro, não poderia dizer que não. Muito bem. Bonito, um bonito gesto e, de facto, uma nota aqui de realce para, neste caso, para o acontecimento então, do Rally Conchalica, de Vozela. Pergunto-lhe só, para terminarmos este primeiro apontamento, quando é que é o casamento? Logo se vê. Boa questão. Estamos todos dependentes de Covid, não é? Normalmente eu gostava que fosse para o ano, mas vamos ver. Vamos ver se conseguimos fazer para o ano. O objetivo seria esse. Mas pronto, e o noivo ou a noiva têm que chegar num carro de rally ou não? Inicialmente, nós quando começámos a namorar, começamos já, por vezes a falar nessas coisas, não é? Mesmo que não seja uma realidade. E tínhamos falado que gostaríamos de sair no meu carro que eu tinha na altura. Okay. Infelizmente esse carro já o vendi. Honestamente, entre nós, há cerca de 4 semanas tive para voltar a encontrar, porque encontrei-o em França à venda. Também um pouco por causa dessa situação. Não sei, mas sim, o objetivo seria possivelmente no carro de rally, sim. Falamos aí com 3 ou 4 pilotos e há de haver algum que disponibilize para essa data. Não pode haver prova. Sim. Não pode haver prova nesse dia. Quanto a isso, ter carros, isso não há problema. Tenho quem empreste, isso não há qualquer problema. Não, era só, se fosse o meu carro, era só pelo o significado. Claro que sim. O significado que tem. Só por isso. Filipe, que tudo continue a correr bem e que tenha, de facto, um dia muito feliz nessa altura, se não tivermos ocasião de voltarmos a falar. Filipe, então eu trazia-o aqui para nos falarmos, no fundo, da sua ligação aos ralis e perceber porquê ralis e quando é que tudo começou, Filipe. Pode-nos ajudar aqui a perceber e fazer aqui um pequeno resumo até 2021, no fundo, como é que têm sido os ralis na sua vida? Sim, era um sonho que eu tinha desde muito, muito pequeno. Eu ia ver os ralis, não é? Como grande parte dos portugueses. Eu sou de Tondela e ia ver sempre os ralis ali na zona de Mortágua. Pronto, aquela zona, todos aquela zona temos uma ligação assim, especial com os ralis. Entretanto, decidi um dia
dizer, acho que está na altura de, por que não, tentar fazer rallies. E pronto, eu não conhecia rigorosamente nada, não sabia rigorosamente nada, não sabia como é que era preciso ter uma licença, eu pensava que era preciso fazer testes para ter uma licença desportiva da FPAC, não sabia como ter um carro de rally, o que é que ele necessitaria para conseguir competir, e agarrei-me a um computador, uma página PowerPoint, começar a perceber, começar a construir um projeto como eu achava que poderia ser, que deveria ser, e pronto, foi assim. Tentei arranjar patrocinadores. Toda a gente diz, tu não vais conseguir porque aqui em Portugal é muito difícil arranjar patrocínios, etc, etc. Graças a Deus consegui arranjar patrocínios. Estávamos em que ano? Em que ano é que estávamos, Filipe? Estávamos em 2016. 16, ok. 5 anos. Sim, exatamente, 2016. Sim, não tem muito tempo. Entretanto, eu fui comprar um carro à Espanha. O carro já estava pronto a andar, já tinha kit de asfalto, kit de terra. Na altura, falei com várias pessoas para tentar perceber qual que seria o carro mais indicado, não é? Porque eu não tinha qualquer conhecimento de um carro de competição. Qual seria um carro indicado, o melhor carro indicado para eu começar a aprender, etc., que me ajudasse na evolução. E muita gente me aconselhou o 206. Logicamente que os preços não são a mesma coisa, poderia ter optado por um carro mais barato, mas pronto, na altura tentei encontrar um equilíbrio entre evolução, qualidade e preço. Fui buscar o carro a Barcelona. A primeira vez que entrei no carro, isto foi de noite, foi chegar a Barcelona, apanhar o avião, chegar lá, ir dar uma volta de 400 metros numa zona industrial e dizer, ok, eu fico com o carro. Vamos chegaram com a carrinha, carregar o carro e ir. Mas honestamente, a primeira vez que andei num carro de corridas foi precisamente nesses 400 metros quando eu fui experimentar o meu carro. Por isso, se aquilo tivesse avariado, eu não lhe saberia dizer se as suspensões estavam boas, se não estavam boas. E foi assim, comecei a fazer um troço, comecei a fazer outro troço e fui para o primeiro rally. O meu primeiro rally foi a minha primeira experiência com um carro de corrida, foi tudo. E pronto, olha, graças a Deus consegui montar o projeto e E o que tem feito, Filipe, o que tem feito então nestes anos? Sempre presenças regulares ou alguns ralis? Onde é que tem sido a sua aposta para presenças? Pronto, na altura foi... o meu objetivo na altura era pontual. Eu tinha tentado construir o projeto de forma a fazer o campeonato de 60 ralis completo, mas pronto, não tive apoios para a totalidade do campeonato e fiz cerca de 4 provas, salvo erro. Sim, julgo cerca de 4 provas. Entretanto, no ano a seguir foi na altura que começaram a desenvolver o desafio Cume. Exato. Inicialmente tinha tentado fazer um projeto com o Mitsubishi, só que depois não consegui. Fui fazer FAF com o Mitsubishi, um Evolution 9, porque também era um dos meus carros de sonho. Os meus passos foram sempre, lá está, como eu estava a dizer há pouco, não tanto ligado à competição, mas um pouco à para o paixão. outro lado. Exatamente, a paixão. E tentar cumprir sonhos que eu tinha. E lá está, um dos sonhos era fazer o Rally de Faf, porque é o Rally, não é? É o Rally de Faf. Dispensa apresentações. E com o Mitsubishi Evolution 9, mesmo que não estivesse lá para competir, pronto, foi o Rally que eu fiz, foi com aquele carro e consegui cumprir mais um objetivo. Depois fiz mais 3 ou 4 ralis com o Peugeot. E depois decidi convidar, tinha um amigo meu, que é do Caramulo, que é o Pedro Duarte, que pronto, estava com alguma dificuldade em conseguir encontrar patrocínios e um dia ele disse-me que ia deixar os ralis
Disse, não podes deixar os ralis, tu já andas no ralis há anos, não vais agora deixar os ralis. Disse, não, mas não tenho apoios. Então falei com os meus patrocinadores e perguntei-lhes a eles se eu podia fazer, porque já tinha, muitos dos meus patrocinadores já têm, pronto, tenho alguma ligação com eles, e propus-lhe a eles fazer uma equipa de 2 pilotos. Então convidei o Pedro a participar e pronto, conseguimos montar um projeto. Comprei uma carrinha, comprei tendas, pronto, o Pedro já tinha o carro dele, 2 carros, eu tinha o meu carro e convidámos mecânicos também por paixão e pronto, conseguimos E que montar um nome projeto. deram à equipa? E o time que Era MD Racing Team, que era Matos e Duarte Racing Team. Okay. Entretanto, fizemos a época, lá está, sempre ligado ao Desafio Cume, e fizemos a época, fizemos uma época, salvo erro, honestamente já estou perdido. Pois, Mas sim, fizemos quem uma está de época férias. depois, exatamente, depois foi quando apareceu o Covid. Ok. Apareceu o Covid e pronto. Filipe, Cheguei. e este ano, Costa Rica e mais algumas, como é que está a ser, o que é que está previsto para a equipa? Este ano, inicialmente eu queria fazer o Rally de Mortágua, antes de ele ter sido adiado. Uhum. Porque eu gosto mais de terra, honestamente, os rallies de terra, não sei porquê, mas gosto mais dos rallies de terra, Okay. E queria fazer o Rally de Mortágua, só que depois adiaram e pronto, derivado à minha vida profissional também não tenho possibilidade de vir quando me apetece, tenho sempre coisas a fazer e lá está, fiz Bozela porque estava enquadrado nas minhas férias e possivelmente, não sei, eventualmente fazer o Rally de Mortágua se for para a frente em novembro, salvo erro, como eles tinham dito. E Não sei. percebo, nas suas palavras, Filipe, que há vamos lá ver, há uma residência fora de Portugal, ou sou eu que percebo mal pelas suas palavras? Depreendi isso por alguma razão? Sim. Onde é que está a viver, neste caso? Ou, pelo menos, eu aqui não é querer saber em detalhe, mas perceber a realidade que o Filipe tem, a realidade do lado de fora. Portanto, está fora de Portugal e consegue perceber como é que os rallies em Portugal estão. Onde é que se encontra, Filipe? Sim, porque eu estou em 2 sítios. Ok. Estou entre Suíça e Portugal. Eu Uhum. tenho uma empresa em França, Suíça e França, peço desculpa. Ok. Tenho uma empresa em França e trabalho para uma entidade na Suíça. Então eu tenho-me de dividir e tenho-me de desmultiplicar por vezes porque é muito complicado. Daí eu me ter também afastado um pouco dos rallies porque o tempo não é algo que acabou a meu favor. E do lado de fora, o que é que vê dos rallies? Como é que acha que os rallies estão? E aqui dando aqui um salto também nesta nossa conversa e perceber como é que está a entender os rallies, porque tem essa realidade, portanto, nós sabemos em França como são os rallies, claro, a Suíça não será bem o caso, mas também tem, mas qual é a percepção que tem dos nossos rallies? Tem um nível muito elevado, aqui já falar do CPR, já não estamos a falar portanto, regional centro de rallies, por exemplo. Sim. O CPR, acho que está direcionado para o CPR, honestamente. Se há o CPR, é o CPR. Não há um CCR quando fazem uma acumulação entre CCR e CPR. Acho que o que eu vejo, atenção, e é a minha Certo, é opinião isso que eu pessoal, quero. Exatamente, é isso que eu quero. concordo em que um campeonato de Portugal de rallies é uma prova de campeonato Portugal Nacional de Rallies, é uma prova lá está, do CPR. Contudo, querem colocar um campeonato regional para conseguir ter inscrições, para conseguir pagar um rally de um campeonato de Portugal de rallies, do campeonato nacional, e no fim acho que se esquece um pouco do regional. A imagem do regional, colocam o regional num canto e o campeonato nacional é que conta, quando no final, se formos a fazer contas, só lá tem por vezes 7 carros. Não é isso que vai fazer o rally, não é? E logo topo, os R5, não é? Exatamente. E não há mais. E se fôssemos só fazer o campeonato nacional, como por exemplo uma prova de Mortágua, um campeonato nacional, tinham o quê? 10 carros? As pessoas não vão ver 10 carros. Então eles encontraram solução que juntar o campeonato regional. Contudo,
as pessoas do campeonato regional ficam um pouco descontentes de fazer um campeonato nacional, uma prova que está incorporada no campeonato nacional, porque por causa da visibilidade, por causa da forma como são destratados. Eu falo por experiência e falo por ver de fora, não é? E já fiz ambos. E consigo ter aqui uma opinião de ambos. É uma opinião fidedigna, vamos dizer. E já fiz uma prova ligada ao Campeonato Nacional, que era a taça na altura, e o tratamento que eu tinha lá, e sou exatamente a mesma pessoa, só tinha outro carro e estava noutro campeonato. Era completamente diferente quando eu vou fazer uma prova de regional. Lá fora, se formos agora fazendo uma comparação, lá fora não há esse tratamento. Por exemplo, Suíça, já fiz Suíça também. Um rally que tem dezenas e dezenas e dezenas de carros. E são todos, não interessa se é um Renault Clio, se é um C3 R5, se é um Porsche, os pilotos são tratados de igual forma. E estamos a falar de provas, a prova que eu fiz estava incorporada no europeu, e os pilotos são tratados de igual forma, não há qualquer Percebo o seu ponto, percebo o ponto que me está a dizer, e é importante fazer esta questão e ouvir do lado de dentro precisamente a sua opinião. Muito bem. Neste caso, Filipe, para terminarmos este apontamento, da qual agradeço mais uma vez despender um bocadinho do seu tempo para connosco conversar, e lhe perguntar aqui em relação a agradecimentos. O Filipe, porque nesta cerimónia que falávamos inicialmente, teve aqui a contribuição de muita gente, mas também por estar nos rallies aqui em Portugal, também quero deixar alguns agradecimentos. Será assim ou não, Filipe? Quero aproveitar nesta ocasião e tornar de voz possível essa situação. Fica desde já convidado, o microfone é seu. Sim, sem dúvida. Primeiro que tudo, quero agradecer aos meus patrocinadores, que tenho muitos patrocinadores que vêm-me acompanhando desde que comecei, porque eu considero-me um piloto pequenino, não é? Um piloto com ambições, consegui fazer pódios, mas que é com muito trabalho. Infelizmente não consigo ter um treino, não consigo ter uma rotina competitiva, vamos dizer. Eu fui agora para o Rally de Bouzela, por exemplo, não ia com um objetivo competitivo, mas fiquei frustrado no fim porque pensava que ia com um carro com um 216 troféu e ser um Smart, mas a divertir-me, acima de tudo divertir-me, pronto. E gostava de agradecer a todos os patrocinadores que conseguiram manter este sonho, não é? Porque não deixa de ser um sonho tornar-se realidade. Gostava de agradecer ao meu município, porque o município de Tondela tem acolhido tanto a prova, como podemos falar do Motor Festival do Caramulo, pertence ao meu concelho, com uma rampa, e apoio aos pilotos do concelho, todos os pilotos do concelho, e todos os outros patrocinadores, e sem dúvida a minha família, os meus amigos, que muitos diziam inicialmente tu estás com um problema porque tu não vais conseguir fazer nada no rally, que hoje em dia vão lá, mesmo fazem um esforço para lá estar presencialmente e sempre com um ombro amigo, e quando bates estão lá, não há problema, para a próxima é melhor, e quando ganhas estão lá, vês, e por vezes são essas palavras que nos encorajam a não abandonar, vamos dizer, porque muitas vezes, honestamente, eu um pouco ligado à conversa que estávamos a ter há 2 minutos atrás, muitas vezes saio do parque fechado antes de começar o rally e digo, porquê que eu estou a gastar dinheiro aqui? Porquê que eu não vou para outro país correr, não é? Podemos ir para a Espanha, posso correr em França, na Suíça, porquê que eu venho para Portugal? E questiono muitas vezes, honestamente. Mas pronto, aqui que eu tenho os meus amigos, aqui não. Em Portugal que eu tenho os meus amigos, tenho a minha família e também é por eles que o faço. Por isso corro em Portugal. É uma das fontes, é uma das minhas fontes de energia. É toda a gente em Portugal. Pronto, quero agradecer a toda a gente e todas as palavras amigas são bem-vindas e todos os ombros amigos são bem-vindos. Não excluo ninguém e
E pronto, eu agradeço sempre a toda a gente. E faz muito bem. Filipe Matos, só me resta agradecer a simpatia e a disponibilidade. Não são muitos os pilotos que, estando como está o Filipe e fora de Portugal, que têm disponibilidade para conversar, naturalmente, querem descansar e depois falam quando regressam. Neste caso, o Filipe não, deu-me esse prazer, de facto, de conhecer um pouco mais do piloto e da pessoa. E, portanto, mando-lhe um abraço, claro, aí para onde se encontra, desejando que tenha uma boa estadia, uma boa viagem de regresso e que me dê a oportunidade de voltar a conversar consigo, à medida que o projeto dos rallies vai evoluindo. Terei todo o gosto em voltar a recebê-lo aqui no 16 Válvulas. Espero que tenha a oportunidade de fazer mais rallies do que o Mortágua, pronto, que é aquilo, neste caso, que é o seu objetivo, mas que tenha mais provas e que, quando chegar à altura do casamento, se lembre do 16 Válvulas e voltarmos a falar para perceber como é que as coisas correram. Combinado? Obrigado, Sr. Gonçalo. Mais uma vez, um grande abraço. Obrigado também para si, Filipe. Obrigado. Obrigado e até breve. Obrigado. Obrigado.